Peguem a palavra de Deus e abrem Gálatas capítulo 5 e o versículo 22. Nós vamos falar hoje de mais um fruto, que é uma característica da presença de Deus, que prova a pessoa que tem a presença do Espírito Santo, né? Fruto do Espírito Santo. E eu já falei de 8 frutos, e hoje é o 9º fruto que eu vou falar. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pode mudar para NVI, tá bom? Na minha tradução RC diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Agora eu quero falar sobre amabilidade. Está ali, na tradução NVI, Nova Versão Internacional. Mas o fruto do Espírito é amor, que seria a caridade, a alegria, que seria o gozo, paz, e a longanimidade, que seria a paciência, e a amabilidade, que seria a benignidade. Então, só aí. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência e amabilidade. Olha, essa palavra já diz tudo. Amabilidade. O que você entende com esta palavra? Amabilidade. Parece junção de 2 palavras, não parece? Parece a junção de amar é uma habilidade. Parece a junção de 2 palavras. E nós vamos aprender o que é isto. Amém? Que você receba nesta noite o fruto da amabilidade. Quem quer receber esse fruto? Pastor, o que significa? Você vai aprender hoje, amém? Quem crê nesta palavra? Então vou ler mais uma vez, eu quero que você repita comigo até a palavra amabilidade, a parte A do versículo. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Que você receba nesta noite esse fruto e aprenda o que é ter o fruto da amabilidade em sua vida, amém? Quantos que recebem esse fruto, quantos creem nesse fruto? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, mais poderosa, mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga: eu tomo posse desta palavra, Senhor meu Deus e meu Pai. A sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com seu Espírito Santo nesta noite e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar? Então esse fruto é muito importante, amabilidade, que é uma habilidade a amar, né? Amar já é uma habilidade, não é todo mundo que ama não, viu? Porque o amor está relacionado ao fruto do Espírito Santo, que é a caridade, a compaixão, o sentimento que a pessoa tem para com a outra. E a amabilidade seria também essa questão de amor, amabilidade, ou seja, uma pessoa boa, uma pessoa que ama e também é amada. Então, a pessoa que tem esse fruto, ela ama, independente de quem quer que seja. Ela ama uma pessoa boa, como ela pode amar uma pessoa ruim também. A maior prova do amor, de amabilidade, ou seja, desse fruto, está em Deus. A palavra de Deus declara em João capítulo 3, o versículo 16, que Deus amou o mundo quer dizer as pessoas, de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este amor é o amor de o Pai que deu o seu Filho unigênito. É um amor incondicional, não foi nada em troca. Deus não amou a humanidade porque teve uma troca. Não. Ele amou porque Deus é o amor, é a essência do amor. Então ele amou as pessoas, mesmo as pessoas não merecendo. Você vai ver que Deus amou pessoas ruins, entregando o seu Filho como uma prova desse amor.
Lá em Romanos capítulo 5, você vai ver essa prova de amor de Deus para com a humanidade. Sem que a humanidade merecesse, como você e eu, sem que nós merecemos, nós recebemos esse amor de Deus, estando nós ainda mortos em nossos pecados. No capítulo 5 de Romanos, lá no versículo 6, vai dizer que Cristo, está aqui, ó, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha só, o ímpio quer dizer uma pessoa que não é merecedora do amor de Deus, uma pessoa perversa, cruel, que não respeita o que é de Deus, não respeita as coisas de Deus, não temem a Deus. Esses são os ímpios. Agora, olha o que Paulo diz aqui, fazendo uma comparação. Porque apenas alguém morrerá por um justo. É fácil, morrer por uma pessoa boa, tudo bem, pode até ser aceito, né? A pessoa morreu no lugar de uma outra pessoa, mas merecia morrer porque a pessoa era boa. E agora morrer no lugar de uma outra pessoa que não merecia esse amor? Porque é muito fácil amar aquele que nos amam, né? Muito fácil. E agora amar aquele que nos odeiam? Não é difícil? Mas esse é o amor de Deus, essa é a amabilidade. Deus amou. Uma habilidade de amar, é uma habilidade de amor. Então Deus aqui, Paulo está dizendo, se morresse por um justo, tudo bem. Mas Deus não pôs o seu filho para morrer pelo justo. Ele pôs seu filho para morrer pelos ímpios, pelos justos. Injustos estão aqui, ó, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Até as pessoas, quando alguém morre, que é ruim mesmo, cruel, uma pessoa ímpia, a pessoa diz assim, ó, foi até tarde demais, né? Já era para ter morrido. A pessoa dá até graças a Deus, tem gente que comemora com festa, não é assim? Ô, fulano morreu, faz até festas, porque a pessoa era ruim. Agora, quando morre uma pessoa boa, muitas pessoas não aceitam. Ah, mas ele é tão bonzinho, por que morreu tão cedo? Por que se foi, sendo que tem muita gente ruim aí e não morre? Tem até um ditado que diz que vaso ruim não quebra tão fácil, né? Enfim, então Jesus, se ele tivesse morrido em troca de pessoas boas, estaria tudo normal. Mas morrer em troca de pessoas ruins, é isso que Paulo está dizendo. Se for por um justo, até pode ser que Jesus teria morrido. Mas pelo ímpio, então isso é prova de amor. É uma prova de amabilidade. Lá no versículo 8 vai dizer o seguinte: mas Deus prova o quê? O seu amor para conosco em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Está vendo? Sendo nós pecadores, mesmo assim Cristo foi e morreu por nós. Se não fôssemos pecadores, tudo bem, merecíamos este amor, essa morte de Cristo. Vamos supor assim, né? Agora, morrer por pessoas pecadoras, pessoas ímpias, isso é a maior prova de amor. Versículo 9, e diz ainda, e faz uma comparação, imagine agora que estamos reconciliados com Deus. Se Deus fez isso, estando nós mortos em nossos pecados, logo muito mais agora, Paulo dizendo, agora sim que eu estou reconciliado com Ele. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvo da ira de Deus. Verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos o quê? Reconciliados com Deus, pela morte de seu Filho. Muito mais, estando já o quê? Reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo está fazendo uma comparação. Se Deus provou esse amor para conosco, sendo nós pessoas ruins, ímpias, e Deus foi lá e deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Imagine agora que estamos reconciliados com Deus. Agora, Ele nos dará a salvação. Então, isso é a prova de um amor chamada amabilidade, que é a capacidade ou a qualidade de ser amável, um adjetivo, né, que qualifica a pessoa que é afável. O que é uma pessoa afável? Uma pessoa querida, uma pessoa que as outras pessoas gostam. Qual é o motivo de uma pessoa gostar da outra? Pelo bem que ela faz. Pelo bem. A palavra de Deus diz, aqui em Filipenses capítulo 4, e lá no versículo 5, coloca na tradução NVI, se tiver, Gabi.
A NTLH diz que a pessoa que é querida, né? As pessoas que gostam. Por que a pessoa é querida? Quando uma pessoa faz o que é bom. Se a pessoa faz o que é bom, ela vai atrair para si o amor das outras pessoas. Por que você vê que muitas pessoas odeiam as outras pessoas? Por causa do que ela faz, né? Nós temos aqui um processo, um tribunal judiciário, né? Um STF, que se você vê os ministros andando na rua, eles são pegos, são xingados, são odiados, coisa que não tínhamos antes, não era? Você não via isso. Mas hoje nenhum ministro da corte máxima do Brasil pode andar desfilando aí. Porque se andar, você viu lá, foi em Portugal, né? Que o Alexandre de Moraes foi hostilizado, não foi isso? Em outro país. Lá nos Estados Unidos, o Barroso foi xingado nos Estados Unidos. Para você ver. Ou seja, a população está odiando. Porque esses homens estão agindo de forma de iniquidade. Ou seja, estão contrariando a justiça. Ao invés de ser equidade, está sendo iniquidade. E o Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, ele diz aqui, ó, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Ou seja, o que é amabilidade? Ser amável, ser amado, ser afável, ser querido. Uma outra tradução que é RC, fala equidade, ou seja, equidade é o bom senso de justiça. Quando a pessoa pratica o bom senso de justiça, ela é amada. Quando ela pratica a iniquidade, ela é odiada. Por que você vê que tem pessoas que têm raiva de bandidos? Por que você acha? Vê se alguém ama o bandido. Vê se alguém ama o bandido que está roubando o relógio, sai matando aí para você ver se alguém o ama. Dificilmente, né? Muitas pessoas desejam o que para esses bandidos? Morte. Alguns desejam que morra aí pelo caminho, né? Ou seja, por causa da falta de equidade, que é o senso de justiça. Então, uma pessoa para ser querida, para ser amada, ela tem que praticar o que é certo. Quando ela faz o que é certo, com certeza ela vai trazer para si o que é amável. Ela seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Então, se eu quero o amor, eu tenho que também plantar o amor. Se eu quero ser amado, eu tenho que amá-lo. Isso é bíblico, tá? Tem uma frase que diz assim: quem planta vento, colhe tempestade. Mas em Oséias fala sobre isso. Oséias fala: quem planta vento, cega tempestade mesmo. Esse termo, né, que é uma frase, é um termo bíblico, na verdade. Só muda a forma de falar, mas é um termo bíblico. Então, aquilo que o homem semeia, ele também colherá, ele ceifará. Então, se a pessoa quer ser amada, o que ela tem que plantar? O amor. Ela tem que ser amável. Ela tem que ser uma pessoa querida, né? O Jesus, por exemplo, ele é querido. Mas por que ele é querido? Porque ele amou. Ele amou primeiro. Deus provou esse amor para conosco. Lá em 1ª carta de João, capítulo 4, e o versículo 8, vai dizer que Deus nos amou primeiro. Hoje, nós o amamos Jesus. Quem ama Jesus aqui? Mas por que você ama Jesus? Porque ele te amou primeiro. Não é assim? Ele te amou primeiro. Como é que foi a forma de Jesus te amar? Se entregar na cruz. Então ele deu este amor e hoje ele está recebendo este amor. Ainda que algumas pessoas não o amam, né? Ou criticam, ou julgam, mas eu o amo. E quantas pessoas no mundo todo não amam o Senhor Jesus? E olha o que diz aqui, 1ª carta de João, capítulo 4, versículo 8. Ó. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, né? Mas em que Ele nos amou. Então, Deus nos amou primeiro, e com isso nós também o amamos. Isso é a amabilidade. Amar e ser amado. Em que Ele nos amou,
e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Exatamente o que Isaías disse, né? Que Jesus levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas transgressões, e lá na cruz ele levou sobre ele tudo que era ruim, tudo que era nosso, e através desse sacrifício nos trouxe paz com Deus, nos trouxe cura, nos trouxe perdão dos pecados. Então observa, Jesus nos amou primeiro e hoje nós o amamos. Isto é amabilidade, amar e ser amado. Agora veja interessante, o Davi, por exemplo, o rei Davi, ele era um homem muito querido pelo rei de Israel, pelo povo de Israel. Enquanto Saul não era querido como Davi. Por que será? Que Davi era muito querido e Saul não era. Porque Davi amava. Davi era um homem que amava. Saul não. A própria palavra de Deus diz em 1 Samuel capítulo 8, quando o povo enjoou de Samuel, Samuel já estava ficando velho, ele era juiz e profeta de Israel. Israel não tinha rei, as outras nações em volta de Israel tinham reis, Israel não tinha. Então Israel queria um rei como as outras nações. Só que o rei de Israel era o próprio Deus. Mas o povo estava rejeitando esse rei que era o próprio Deus e queria um rei humano. E assim Samuel, que era juiz, profeta e sacerdote no tempo desse povo, o juiz, sacerdote e profeta Samuel, ficou triste, foi orar a Deus, porque ele achou que o povo estava o rejeitando, porque já envelheceu, e os filhos de Samuel não andou no mesmo caminho que o pai. Antes, esses filhos, como eram juízes, perverteram a justiça em troca de presentes, e o povo não quis mais os filhos de Samuel como juiz de Israel, e aí o povo começou a bradar, queria um rei, queria um rei, queria um rei. E aí Samuel foi falar com Deus, está aqui, ó. E 1 Samuel 8, versículo 1, põe no versículo 1 do início. E aí vai falar com Deus, começa a história aqui, ó. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos, foi lá Samuel colocar os filhos no lugar dele. Líderes de Israel, seu filho mais velho chamavam-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Bérseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Não foi igual o pai que era correto, justo juiz, né? Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, teus filhos não andam em teus caminhos, escolhe agora um. Deus já era o rei desse povo, mas o povo está rejeitando Deus para querer um rei como humano, para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e olha o que Deus vai dizer. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo, desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje, abandonaram-me, prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atende-os, mas advirta-os solenemente, e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Olha como que vai ser o rei Saul. Observe. E Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: isto é, o que o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito. Ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, preparar a terra do rei, fazer a colheita e fabricar armas de guerra.
e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomarás as filhas de vocês para serem perfumistas e cozinheiras de padeiras, né? Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas, dos olivais, e os dará aos criados dele. Olha só o que esse rei vai fazer. Olha o que ele está fazendo. Vocês não querem um rei? Ó, Samuel está falando o perfil do rei, como é que vai ser o rei, e mesmo assim o povo vai querer esse rei. É mais ou menos o que acontece no país, né? Você vai eleger esse presidente é assim, assado assim, e o povo mesmo assim vai lá e elege. Mesma coisa aqui. E as vossas sementes, e as vossas vinhas dizimará, destruirá as suas vinhas, para dar aos seus eunucos e os seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos tomarás, e o empregará no seu trabalho. O que esse rei está provando? Que o povo vai ser escravo. Você quer um rei? Que vocês serão escravos desse rei? Vocês querem um rei? Ou seja, o povo era o quê? Livre. O povo era livre e se achava prisioneiro. E não acontece muito disso? Esse país está ruim com tal presidente, com tal governador. Está ruim? Então você acha que o outro é melhor? Então paga para ver. Não é assim que acontece? Exatamente aqui. Não tinha rei. Então quem reinava sobre o povo? Deus. E o Samuel era o quê? O sacerdote. Era o juiz que orientava o povo. Mas o povo não quer mais Samuel, ele quer um rei. Aí Samuel protesta contra o rei, dizendo, Deus vai te dar um rei. Mas esse rei vai ser assim. Vocês querem esse rei? Dizimará os vossos rebanhos. O que é dizimar? Destruir. Vai destruir os vossos rebanhos. E vos lhe servireis de criados, de servos, de escravos. Então, naquele dia, clamareis. Vocês vão clamar ao Senhor por conta disso, hein? Clamareis por causa do vosso rei. Que vós houverdes escolhidos. Foi vocês que escolheram, não é assim? Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Não adianta depois pedir, Senhor me libera, Senhor me liberta, me livra. Não, foi você que pediu. Não foi você que pediu um rei? Não foi você que escolheu? Agora se vira com o seu rei. E olha que Deus ainda passou a ficha do rei antes do povo escolher, não é? Para que o povo voltasse atrás. Pense bem, você vai querer um rei ainda? E sabe o que o povo fez? Porém o povo não quis ouvir o quê? O que o Samuel disse. E disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Está um rei aí, pega o rei. Você está vendo? Às vezes acontece isso. E por que o povo não gostou de Saul? Por conta disso aqui, Olha como é que era Saul. Agora, por que o povo de Israel amou a Davi? Porque Davi era totalmente diferente. Davi tinha essa essência que era o fruto da amabilidade. Ele amava e ele era amado. Esse aqui não. Esse rei não. Esse rei não tinha um pingo de amor. Esse rei, ele era um ditador, na verdade. Ele era muito ruim. Ele era ruim com Deus, imagine com o povo. Fala sério. Se esse rei era desobediente com Deus, imagina com o povo. E não foi por falta de aviso, hein? Porque Deus avisou antes mesmo de escolher um rei, não foi? E mesmo assim o povo, não, quero um rei. Então toma um rei. Agora Davi era diferente. Davi, o povo amava Davi. Quando Davi derrubou o gigante, abram aí 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7. Quando Davi derrubou o gigante, o povo até cantou para Davi. Onde Saul ficou com inveja, né? Ficou com raiva de Davi. Davi era muito querido. Davi tinha um coração muito bom. O próprio Deus disse isto, achei a Davi um homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade e a minha lei. Achei em Davi um homem segundo o meu coração. Deus dissera isso, hein? Para um homem, porque um homem era diferente. Olha lá, e as mulheres tangendo, tocando, respondiam umas às outras e diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi, os seus 10 milhares. E cantavam,
E Davi era querido em Israel. Davi não era rei aqui não, viu? Ele era ungido a rei, mas não era rei. E o povo mesmo assim amava Davi. E quando Davi assumiu o trono, foi muito fácil. Porque o povo já o amava. A dificuldade era Saul, não, uma pedra de tropeço no caminho dele, né? Então Saul se indignou, olha lá, muito. E aquela palavra pareceu mal aos olhos, pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só... Você quer ver que Davi era querido, era amado? A amabilidade. Olha o versículo 16. Leio aí para você ver. Porém, todo Israel e Judá faziam o quê? Amavam Davi. Amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Amava Davi. E a Saul? Odiavam Saul. Por quê? Porque era um rei severo. Era um rei que tomou tudo que o povo tinha, como diz a palavra. Ele vai tomar o que vocês têm e vai fazer dos seus filhos, das suas filhas, escravos. Vocês ainda querem um rei assim? E mesmo assim, eles quiseram um rei assim, para você ver. Então, por isso que Davi, ele era amado, porque ele tinha amabilidade. Ele amava e com isso ele era amado. Lá no versículo 30, coloca o versículo 30, como Davi era muito estimado. Estimado quer dizer querido, né? E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Davi saía para a guerra, voltava. E Davi, ele tinha um amor tão diferente. Houve uma batalha que Davi tinha 400 homens, né? E o que ele fez? Ele deixou 200 homens cuidando das bagagens, porque esses 200 homens estavam cansados. E Davi percebeu que se esses homens fossem para a guerra, eles poderiam ter morrido, né? Poderia morrer. Aí Davi disse: fica aqui com as bagagens, porque eu e os outros vão para a guerra. Aí foi Davi e os outros para a guerra, venceu a batalha, tomou o despojo do inimigo e retornou. Quando eles retornaram, esses outros que foram com Davi, mais 200, aí os que foram com Davi não queriam dividir o despojo com aqueles que ficaram. Porque é como se dissesse: você não foi para a guerra, também não vou te dar. Aí Davi disse: não, peraí. Olha, eles não foram para a guerra, mas eles ficaram cuidando das bagagens. Se não tivesse cuidando ninguém da bagagem, das nossas bagagens, teríamos perdido. Só que esses foram para a guerra, venceram, então nós temos que dividir com aqueles que ficaram. Olha o pensamento do rei. Diferente. Mais ou menos aquela pessoa que diz assim: você não foi comprar, também não vou te dar. Conhece alguém assim? Você não foi comprar, também não vou te dar. Ah, mas eu não fui comprar porque eu fiquei cuidando da criança. E aí? Ou seja, você não foi para a guerra, eu não vou te dar da vida. Não, vai dar sim, vai dividir o despojo com eles. Eles não foram para a guerra, mas ficaram cuidando das nossas bagagens. Você está vendo como que é um pensamento de um rei? Isso é pensamento egoísta? Não é pensamento egoísta. Por isso que ele era um homem querido. Ele era um homem amado. Porque ele tinha esse fruto da amabilidade. Esse é o fruto da amabilidade. Amabilidade é isso. É amar e ser amado. Tanto Davi quanto Samuel era querido. Samuel, quando começava a crescer, ele cresceu diante do Senhor e também cresceu diante do povo. Samuel era querido. Lá em 1 Samuel capítulo 2, coloca aí para você ver. Versículo 26. Na tradução NTLH diz que o povo gostava de Samuel. O povo gostava dele. Porque ele era um homem muito querido, né? Ele era um jovem que foi crescendo no caminho do Senhor e se tornou muito querido. E o jovem Samuel, crescendo, fazia-se o quê? Agradável. Uma outra tradução, coloca a NVI, Gabi. A NTLH vai dizer diferente, eu não sei se a NVI também fala. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado
Ou seja, querido pelo Senhor e pelo povo. Olha, você tem que ser amado tanto por Deus quanto pelo povo. Porque quando você é amado por Deus, tudo bem, Deus se agrada de você, te opera um milagre. Agora, quando você é odiado pelo povo, é ruim. Você tem que ser amado pelos dois. Você pode ver, Davi era amado por Deus e era amado pelo povo. Samuel era amado por Deus e era amado pelo povo. Agora, tem gente que é só amado pelo povo e odiado por Deus. Quem é esse? Tem muita gente assim. Que é amado pelo povo, mas é odiado por Deus. Você tem que ser amado pelos dois. Você tem que ser estimado pelos dois. Porque isso é amar e ser amado. Quando você tem esse fruto, você tem ciência de que as pessoas gostam de você. Quando você sai, quando você falta, quando você não vai, você faz falta em tal lugar. Agora imagine você ser odiado. Se você sai de um lugar, você não faz falta alguma. As pessoas dizem, graças a Deus que saiu. Eu preservo isso. Por onde eu passo, eu preservo a minha reputação em ser amado e amar. Porque quando eu saio de um lugar, ainda que 2 ou 3, uma minoria fala alguma coisa, mas uma maioria não. Uma minoria pode falar, mas a maioria não. Né? Até hoje, por onde eu passei, as pessoas amam e querido e ainda conversam comigo. Mesmo ter passado por lá há muito tempo. Mesmo ter saído de lá por muito tempo. E alguns ainda dizem, pastor, mudou tudo. Pastor, ai que saudade, pastor. Como diz até alguns, né? Só dá valor quando perde. É exatamente isso. Ou seja, o povo achou que estava ruim com Samuel como juiz e achou que com o rei se daria bem, né? Olha o que aconteceu com o rei no lugar. Às vezes acontece isso. Então preserva você ser amado onde você está. Você está entendendo? Faça de tudo para você ser amado e não ser odiado. Porque uma pessoa que é odiada, ela está no lugar, o ambiente fica ruim. Quando a pessoa é odiada. É ou não é, gente? Agora, quando a pessoa é amada, ela se sente muito bem no lugar. Sim ou não? Você já passou por isso? De você estar no lugar que você é odiado? Já passou por isso, você está no lugar que é amado? Você vê a diferença? De você estar no lugar que você é bem recebido e de estar no lugar onde você não, sabe, ninguém aguenta, ninguém suporta. Não é ruim, gente? Sim ou não? É ruim. Então preserva isso, isso é um fruto do Espírito Santo. Nem todo mundo tem isso. Então eu preservo isso dentro de mim. De eu passar por um lugar e ser amado. Ter o carisma, ter o carinho das pessoas. Poder amar e ser amado, porque quando você sair, você tem que ser uma pessoa que faça falta. E não uma pessoa que é apenas um número. Você tem que fazer falta. Não tem pessoa que diz assim, ó, só dá razão ou só dá valor quando perde. Não é assim que fazem? Não? Depois que perde, a pessoa diz, olha, eu estava com tal pessoa, olha, eu estava em tal lugar. Agora já foi. Você tem que valorizar enquanto está ali, ó, próximo. Então, quando você está no ambiente que você é amado, é muito bom. Até produz mais, viu? Se você é um trabalhador, se você é um operário, se você faz alguma coisa, você consegue até produzir mais. Porque você se sente bem recebido. Agora, imagine você estar num lugar que ninguém gosta. Você não consegue produzir. Nada dá certo. Nada dá certo. Porque é como se fosse, as pessoas estivessem te secando ali. E dá tudo errado. Torce contra para não dar certo. Torce. Você pode ver que até quando você está no lugar e torce contra, o negócio dá errado. O negócio não anda, não flui. Não é assim? Mas quando você está num lugar que é bem recebido, é tão bom. Então, busca preservar isso. Amabilidade. O que é, pastor? A qualidade de quem ama e também é amado. Ah, não, quem me ama não me ama, não estou nem aí, Deus me amando é o que me importa. Não. Você está no meio de homens. Ah, Deus aqui me ama, o que me importa. Não. Você está no meio de povo. Você tem que pensar que Deus te ama sim, mas que você tem que pensar que o povo também tem que te amar. Você sabia disso? Quando uma pessoa pensa assim, ao invés de ela arrumar amigo, o que ela arruma? Inimigo. Sabe por quê? Porque a pessoa é individualista. Ela só quer saber que Deus ama. Olha Saul para você ver, se Saul teve amor. Agora veja Davi.
Davi tinha os dois. Davi tinha Deus que o amava e tinha o povo que o amava. Então, quando Davi assumiu o reinado, foi muito fácil governar. Por isso que ele foi o melhor rei de todos os tempos. Porque ele reinou em um lugar que o povo já o estimava antes de tornar-se rei. Ele reinou num lugar que o povo já o amava. Inclusive tocar até pandeiro, né? Tocar até instrumentos como as mulheres. Davi matou os seus 10 milhares e Saul os seus milhares. Até isso fizeram com Davi, sendo que ele não era rei, viu? Ele era apenas ungido, mas não era rei. Quando ele sentou como rei, ele já tinha o amor do povo e o melhor, já tinha o amor de Deus. Então a gente tem que pensar assim, viu? Amar e ser amado. Por isso que diz, amar é uma habilidade. Quando você tem a amabilidade, com certeza tudo dá certo em sua vida. Amém? Se coloquem de pé, podem aplaudir o Senhor Jesus. Pessoa que pensa contrário, é egoísta. Não, Deus que me ama, o que me importa. E o povo? Porque se o povo não te amar, te rejeita. Onde você vai estar num lugar que o povo não te ama? O que vai dar certo? Deus te ama e o povo não te ama. E aí? Vai dar confusão aí, não vai? Mas Deus me ama, mas o povo não te ama. E aí? Como é que fica? E a pessoa, você está namorando ou está casado e você não ama a mulher não te ama mais. E aí? Você acha que dá certo o amor assim? Tem casal assim que diz, tá tanto, mulher não ama mais e o marido não ama mais. Só está ali vivendo de aparência. Não acontece muito disso? Ou seja, é um amor fingido. Como diz, acabou o amor, né? A pessoa, acabou o amor. Você está no lugar e aí começa a viver a guerra, né? Quando acontece isso, vem as guerras. Dentro do relacionamento, dentro do casamento, dentro da família. Quando não tem mais esse amor, a amabilidade que é amar e ser amado, acabou isso, é guerra. Aí vem a discórdia, vem o palavrão, vem o xingamento, né? Vem a desonra, vem a infâmia, não é assim? Vem tudo que é ruim. Por quê? Porque faltou essa amabilidade, amar e ser amado. Então precisamos entender que isso é um fruto do Espírito Santo. Deus amou e hoje Ele é amado. E eu quero ser amado, então eu tenho que amar. Ele não me ama, eu também não amo. Peraí, alguém tem que amar. Porque senão vai ficar esse ódio aí. Não me ama, eu também não amo. Não me dá, eu também não dou. Né? Fica aquela corda. Puxa de um lado, ou puxa do outro. E o negócio fica estreito. Então a gente precisa entender isso. Amém, gente? Davi, ele amava o povo quando ele era apenas um jovem. Depois que ele tornou-se um rei, você não vai ver que Davi massacrou o povo. Você não vai ver nada disso. Que Davi usurpou do povo. Sabe quem queria fazer isso? Salomão. Salomão, quando foi reinar, ele disse, meu pai foi lá bem suave. Eu vou colocar um jugo mais pesado, lembra disso? Ele foi consultar os anciãos do tempo de Davi. E aí ele disse, não, vou colocar um jugo mais pesado. Não, foi o filho de Salomão, né? Roboão. Foi Roboão. Mas Salomão foi ruim também. Porque o Roboão disse, meu pai ainda pegou leve, eu vou colocar mais pesado ainda o fardo. Né? Acho que foi o Roboão, né? O filho de Salomão. E aí ele foi consultar os anciãos, e os anciãos dizem, coloca um fardo mais pesado no povo. Né? Ao invés de ser diferente, não, foi querer ser pior do que o pai. Então imagine se o povo amou Roboão. Não, o povo não gostou do Roboão. Porque ao invés de ser mais leve que o pai, pegou mais pesado do que o pai. Agora veja Davi para você ver se o povo não amou tanto Davi. Veja Davi se até hoje não é lembrado em Israel. Davi é lembrado até hoje. Não é à toa que a bandeira leva uma estrela que é chamada Estrela de Davi. A bandeira do país. Imagine você ter uma sigla sua na bandeira do país. Que coisa, né? Ou seja, que honra. Ter o nome de rua aí é uma coisa. E ter o nome de um país, como Abraão. Jacó, né? Como Jacó. Abraão, pai na fé, povoou a nação. E Jacó como Israel. Não foi assim que Deus disse? Ter o nome numa rua, Rua José não sei do que, Rua Maria das Flores. Ter o nome na rua é uma coisa, ter o nome numa praça é uma coisa, ter o nome numa placa é uma coisa, e ter o nome num país. Jacó teve o nome de um país. Não se chamará mais Jacó, mas chamará Israel. Israel é o nome de Jacó.
Para você ver, né? Ou seja, a gente tem que preservar isso, meu irmão. Amém? Se você quer ser amado, você precisa também amar. Amar. Porque se você não amar, você não é amado. Seja uma pessoa querida. Seja uma pessoa estimada. Você não pode estar presente, mas as pessoas estão falando do seu nome. Seja uma pessoa querida. Amém? Quantos ouviram essa palavra? Pastor, eu creio nesta palavra. Quantos creem nessa palavra? Que o Espírito Santo te coloque esse fruto dentro de você, chamado amabilidade. Amar uma habilidade. Coloca a mão à altura do coração.